Modificadores de impacto. Aditivos que são incorporados às resinas plásticas para aumentar a capacidade dessas resinas de suportarem esforços de impacto. Mas será que é só isso? Quais são esses modificadores? Como eles são adicionados? Que outros efeitos eles possuem nos materiais plásticos? Para saber tudo isso, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de modificadores de impacto. Quais são esses modificadores? Por que a gente adiciona nos materiais? Quais são os efeitos, além de melhorar a resistência ao impacto, que esses aditivos oferecem? Então, para conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas eu preciso te lembrar que é um vídeo trazido até você e patrocinado pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean. Afinal de contas, materiais reforçados ao impacto precisam ter alto desempenho e qualquer impureza, qualquer contaminação que exista nas peças com esses materiais pode levar a falhas nas aplicações. Então, olha só, sempre que você precisar otimizar a sua limpeza de máquina, a sua troca de materiais, troca de cor, setup de máquina, os compostos de purga Asa Clean vão ser os seus melhores parceiros para economizar tempo e dinheiro nessas operações. Para solicitar a sua amostra e o seu contato técnico, o contato está aparecendo aqui embaixo e está na descrição do vídeo também. Mas agora, veja como os compostos de purga Asa Clean podem te ajudar no seu dia a dia. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente para uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizada, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga Asa Clean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos Asa Clean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Mais alguns recados aqui no canal que você já conhece, se inscreve, ativa o sininho, deixa a sua curtida, o seu comentário, compartilhe o link desse vídeo com todo mundo que pode se interessar pelo tema, me segue nas redes sociais, sempre como Ricardo Cusiol, conhece os meus cursos online, os links estão na descrição desse vídeo, e se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer anunciar aqui no canal e quer patrocinar os meus vídeos, entre em contato comigo, com a minha equipe, os links estão na descrição desse vídeo aqui. Fechado? Vamos entrar no nosso tema então, falando sobre modificadores de impacto, tem PDF, o link está na descrição do vídeo e a apresentação aí para você, tá? A ideia é a gente falar um pouquinho a respeito desses aditivos, né? Na verdade são materiais plásticos muitas vezes que têm uma grande capacidade de absorver impacto e que são incorporados em outros materiais para ajudar a melhorar essa característica de resistência, tá? Então a gente vai aprender um pouquinho mais sobre quais são esses materiais, como é que eles são incorporados, os efeitos e por aí vai, tá? Lembrando que é um conteúdo trazido e patrocinado pela Eudrix e pela Asa Clean. Os contatos estão aqui para você solicitar amostras e contato técnico. Fechado? Bom, olha, para a gente falar sobre modificador de impacto, nada melhor do que a gente começar falando a respeito de resistência ao impacto, né? O que é essa característica dos materiais e como é que a gente avalia isso daí? Bom, a resistência ao impacto ela pode ser definida como uma medida
da capacidade que um material, que um sistema, uma peça, um conjunto montado ali tem de suportar cargas, só que cargas aplicadas subitamente, ou seja, num curtíssimo espaço de tempo, tipicamente menos de um segundo, a gente aplica uma carga que pode ter diferentes intensidades, mas a principal característica é essa, uma carga aplicada rapidamente. Tá? Isso é o que a gente caracteriza como impacto. Nas peças plásticas, além da resistência do próprio material, né, uma peça plástica para ter resistência ao impacto, ela precisa contar, além da resistência do material intrínseca, que pode ser maior ou menor, alguns materiais resistem bem a impactos, outros materiais resistem menos. Agora, só a resistência intrínseca do material não é suficiente. Muitas vezes um material de baixa resistência a impacto, mas com outros fatores que colaboram, pode suportar até mais do que um material que tenha, na ficha técnica, uma resistência mais alta, mas que tenha ali fatores que prejudicam. E quais são esses fatores que podem contribuir ou até mesmo prejudicar a resistência a impacto do material? O primeiro deles é o tipo de carregamento, o tipo de esforço que vai ser aplicado no material. Então a gente falou, a velocidade, né? Existem... a definição de impacto é uma força súbita, uma força aplicada de forma muito rápida. Mas podem existir velocidades cada vez mais rápidas. Então, a velocidade de impacto pode influenciar, sim. A intensidade, né? O impacto ele pode ser pequenininho, uma força leve aplicada rapidamente, mas ele pode ser uma força bem grande aplicada rapidamente. Tá? Então, a intensidade dessa força também vai ter uma influência sobre a resistência ali da peça. Tá? E se existe algum tipo de tensionamento ou não. Né? Uma coisa é a peça receber o impacto sem nenhum tipo de outros esforços sendo aplicados na peça. Outra coisa é a peça estar tensionada por outras forças e receber o impacto. Isso também tem uma influência. Tá? A própria geometria da peça. Né? Então, geometria... falando de espessura de parede, presença ou não de cantos vivos, né, ou entalhes presentes na peça, nervuramento. Então, tudo isso pode influenciar e, como eu falei, às vezes um material intrinsecamente menos resistente pode suportar na peça até mais impacto do que um material que está numa peça com uma geometria bastante ruim, né? As condições ambientais, principalmente de temperatura, então a gente sabe que as propriedades mecânicas dos materiais plásticos variam de uma forma significativa com a variação de temperatura. Então, principalmente temperaturas baixas tendem a fazer com que a resistência seja menor. Tá? Condições de processamento, isso é muito importante, né? Não degradar o material, evitar contaminações, né? Contaminação principalmente, né? Aquela impurezinha, aquele pontinho preto ali, que vai passar e vai ficar parado exatamente naquela região onde a peça sofre o impacto, né? Material que não é bem homogeneizado, né? Linhas de emenda fragilizadas, então tudo isso pode levar a um material que é muito bom em resistência a impacto na ficha técnica, quando está na peça, não ter um bom desempenho por conta de condições de processo. Tá? E aí existem várias formas de medir a resistência a impacto em plásticos, e eu tenho um vídeo aqui no canal que você pode ver, clicando nesse link aqui para quem baixar o PDF, ou no cardzinho que está aqui em cima agora, para você entender as diferentes formas de avaliar impacto em materiais plásticos e também em peças plásticas. Tá certo? Então, com essa visão aqui sobre resistência a impacto, a gente vai poder entender melhor agora como é que os materiais plásticos se comportam frente ao impacto. Existem, como a gente começou falando aqui, diferentes materiais e eles cobrem um grande espectro com relação à resistência a impacto. Então, existem materiais muito rígidos, mas frágeis, como por exemplo o poliestireno, principalmente o poliestireno cristal. Né? É um material muito rígido, mas se você dá um impactozinho ali, esforços de impacto bastante baixos, ele já tem a tendência de quebrar de forma frágil, facilmente. Tá? Existem materiais já com uma boa tenacidade, um bom balanço ali de tenacidade, resistência mecânica e tal, como é o caso, por exemplo, do poliacetal, material bem rígido, mas que resiste a impactos de forma interessante. Né? Existem materiais bastante flexíveis, com alta capacidade de absorver energia. Né? Essa alta resistência, essa alta capacidade de absorver energia se traduz em uma alta resistência a impacto. Tá?
como, por exemplo, os elastômeros. Tanto os elastômeros borrachosos, né, os termofixos, as borrachas, como a gente conhece, quanto também os elastômeros termoplásticos. Tá? Então, existem esses 3 grandes grupos de materiais aí para a gente fazer uma distinção bem rápida aqui. Tá? Agora, existem ainda algumas blendas ou copolímeros que visam aumentar a resistência de materiais frágeis. Tá? Então, tem alguns exemplos. O próprio ABS. Né? O ABS é um copolímero, na verdade ele é um terpolímero, que tem um modificador de impacto incorporado nele, né, que é o butadieno, está ali presente no material, uma borracha. Tá? Mas o ABS ele pode ser utilizado em uma blenda, por exemplo, em uma mistura de materiais para melhorar a resistência ao impacto. É o caso da blenda, por exemplo, PC-ABS, né, em que o ABS está lá, entre outras coisas, para também trazer uma boa resistência, uma boa tenacidade, né, resistência ao impacto para essa blenda. O PSAI, né, o poliestireno de alto impacto, então é um material que já foi modificado ao impacto. É o poliestireno, a gente falou aqui, é um material rígido, frágil, né, mas que ele foi copolimerizado também com uma borracha, né, o polibutadieno também, que vai trazer uma boa resistência ao impacto, melhorar a resistência ao impacto do material. Existem nylons tenatizados também, com modificadores de impacto, com borrachas, que vão melhorar essa característica, e muitos outros materiais. Tá? Então, existe uma infinidade de materiais modificados ao impacto, e a gente vai trazer alguns exemplos aqui. Tá? Bom, agora, quais são esses modificadores de impacto? Né? Vamos entender um pouquinho quais são os motivos pelos quais eles são usados, as principais características desses materiais. Primeira coisa, por que a gente quer modificar o material ao impacto? Bom, uma resposta óbvia é para melhorar a resistência ao impacto quando a gente precisa de, naquele conjunto material, condição de processo, ambiente, geometria, que a parcela de material seja mais resistente ao impacto. Tá? Então, a gente precisa melhorar a tenacidade de materiais muito frágeis, como, por exemplo, o poliestireno. Tá? Então, quando a gente precisa que essa parcela de material seja melhorada para que o todo fique mais harmonioso e resista mais na aplicação final a esforços de impacto, esse é um caso em que se pensa em utilizar materiais com modificador de impacto. Agora, algumas vezes o material ele tem uma boa resistência ao impacto, mas em certas condições essa resistência pode ser diminuída. Por exemplo, quando a gente tem materiais muito bons em impacto, mas que têm sensibilidade a entalhes, cantos vivos ou pequenos danos que podem aparecer na superfície da peça, diminuindo drasticamente, aí sim, pela presença desse elemento, a resistência ao impacto. É o caso, por exemplo, do policarbonato ou do poliacetal. São materiais que já têm uma boa resistência ao impacto intrínseca. Porém, se houverem elementos de design, como cantos vivos ou entalhes que eventualmente sejam introduzidos nas peças, a resistência ao impacto desses materiais cai bastante. E aí a gente modifica esses materiais a impacto, não para melhorar propriamente dito o impacto deles, mas para realmente eliminar essa sensibilidade ao entalhe que eles possuem. Tá? E, obviamente, para dar mais liberdade de design em peças que vão ter alta demanda mecânica. Principalmente quando a gente está falando de polímeros de engenharia, como poliacetal e nylons. Né? São materiais que têm já uma boa resistência também. Mas a gente quer dar um pouco mais de liberdade para o designer de trabalhar com espessuras diferentes, ou trabalhar com espessuras menores, economizar peso, né? Ou trabalhar com uma geometria mais diferente, mais elaborada, mais complexa. Nesse caso, a gente pode pensar em um modificador de impacto também, que vai auxiliar e dar mais liberdade para o designer trabalhando com esses tipos de materiais. Tá? Como é que a gente pode incorporar esses modificadores de impacto? Tá, então a gente viu os motivos. Agora, como é que eu faço? Legal. O modificador de impacto vai resolver o meu problema. Né? Bom, a primeira forma, e talvez uma das mais eficientes de incorporar modificadores de impacto, é através de copolimerização. Ou seja, a gente vai pegar um material muito resistente ao impacto e vai incorporar na fase de polimerização, lá no reator, os monômeros desse material junto com os monômeros do material original para que eles formem um copolímero que seja resistente ao impacto. É o caso do ABS, por exemplo. Ele é um copolímero. O material, o modificador de impacto, está introduzido na molécula desse material, do ABS. Tá?
Algumas blendas também pode ser, ou seja, uma mistura mecânica de dois materiais. Então eu tenho um material que eu quero modificar, que eu quero melhorar algumas dessas características que a gente viu. Eu tenho um material que é bastante resistente ao impacto, que vai ser o modificador, e eu misturo esses materiais mecanicamente, tá? E aí eu vou ter, no final, uma blenda polimérica, que é o caso, por exemplo, de nylons tenatizados, né? Nylons modificados ao impacto, tá? Então, essa é uma outra forma da gente encontrar e incorporar os modificadores de impacto. E existem algumas outras formas, mas uma que eu acho bem interessante de trazer aqui para você é a chamada vulcanização dinâmica com inversão de fases, tá? Que é muito utilizada em TPVs, que são alguns elastômeros termoplásticos, em que são ainda mais modificados para melhorar várias propriedades, não só a questão do impacto, mas principalmente de alongamento e resistência a alta temperatura, tá? Em que o modificador de impacto é vulcanizado sob atrito, sob cisalhamento, e ocorre aí uma inversão de fases. Então é muito comum nos TPVs, que são os termoplásticos elastoméricos vulcanizados, tá? Então a gente tem essa forma de incorporação. Mas as principais aqui são, então, a copolimerização e as blendas poliméricas, certo? Legal. E agora, qual é o material que eu vou utilizar? Né? Qual que é o modificador que a gente vai utilizar? Isso depende muito da resina que a gente vai querer melhorar. Para cada resina existe aquele modificador que é mais adequado, mais compatível, ou o sistema que é mais eficiente do ponto de vista de entregar o resultado que a gente quer, tá? Então, normalmente, modificadores são outros polímeros, com materiais elastoméricos, com maior tenacidade natural. Às vezes o material não precisa nem ser um elastômero para que a gente possa usá-lo como um modificador de impacto, para melhorar características de impacto, e a gente vai ver alguns exemplos aqui. Tá? Então, os principais materiais utilizados como modificador de impacto são borrachas. Tá? As borrachas mesmo, como a gente conhece, alguns tipos específicos, como por exemplo o polibutadieno, que é usado no poliestireno de alto impacto, no ABS, ou até mesmo o EPDM, né, que é usado muito em nylons e em materiais olefínicos, tá? Como polietileno e polipropileno. Então, borrachas são materiais bastante utilizados como modificadores de impacto. Aí existem, eu falei aqui, né, materiais que têm maior tenacidade natural, né? Então, por exemplo, no ABS, o ABS é um terpolímero, ele tem três componentes ali. Ele tem o estireno, que vem do poliestireno, a gente viu, material de baixa resistência ao impacto. Tem o butadieno, que dá boa resistência ao impacto para o material, mas ele tem a acrilonitrila. E a acrilonitrila é um material intrinsecamente com boa resistência ao impacto. E essa sinergia entre acrilonitrila e butadieno, muitas vezes, pode, para uma mesma quantidade de butadieno, mudando a acrilonitrila aqui, né, a quantidade de acrilonitrila na mistura, a gente aumenta ainda mais a resistência ao impacto. Tá? Então aí é todo um conhecimento, toda uma sinergia de materiais que pode fazer com que a gente tenha melhoria de resistência ao impacto, não usando um elastômero, mas usando um material que é mais resistente ao impacto naturalmente. Tá? Alguns copolímeros em bloco, que são também tipos de elastômeros termoplásticos, como por exemplo o SBS, né, que também pode ser utilizado no poliestireno de alto impacto. Então é um outro tipo de material, né, os elastômeros do tipo copolímero em bloco, tá? E os elastômeros termoplásticos mesmo, né? Como por exemplo o próprio TPU, tá? O poliuretano termoplástico, que é bastante utilizado como modificador de impacto no poliacetal ou no próprio PVC. Tá? Então, esses são alguns exemplos de materiais que podem ser usados. E aí tem uma categoria que, dependendo de como você enxerga, pode ser pensado como um modificador de impacto. A função principal dos plastificantes não é ser modificador de impacto. É como o próprio nome diz, plastificar o material, deixá-lo mais flexível, né? Mas, como consequência, o material que fica mais flexível ele tem uma tendência de ser mais tenaz, de dissipar mais energia, de alongar mais. E isso, como um efeito secundário dos plastificantes, que é muito usado em PVC, alguns tipos de nylon, é de aumentar a tenacidade do material em que ele é incorporado. Tá? Então, apesar de não ser, como definição básica, um modificador de impacto, materiais plastificados tendem a ter mais resistência a impacto também. Tá? Então, eu coloquei aqui mais por uma questão de gerar essa discussão. Tá? Bom, quais são os efeitos? Uma vez que eu identifiquei a necessidade de incorporar um modificador de impacto, já sei quais são, já sei qual que eu vou usar
para o meu material, preciso saber, além do impacto, o que mais muda? Né? Quais são, talvez, a gente possa chamar de efeitos colaterais dos modificadores de impacto? E um dos principais efeitos colaterais que a gente percebe é a diminuição da rigidez, diminuição do módulo do material. Então eu tenho uma primeira forma de mostrar isso daí, um gráfico de tensão-deformação em que eu mostro o poliestireno, a gente viu, material super rígido, mas frágil, muito pouco resistente ao impacto. E o gráfico tensão-deformação dele mostra isso, né? Uma alta rigidez, um alto módulo, né? Uma curva bem em pezinha ali, e praticamente a hora que chegou no máximo de resistência, ele quebra sem nenhum alongamento, tá? Baixíssima tenacidade. Aí a gente vai ter uma variação do poliestireno, que é um ABS, é um material em que a gente tem o estireno, o butadieno e a acrilonitrila. Olha como melhora a tenacidade do material, ele já alonga bastante, né? O alongamento é mostrado no eixo X aqui, né? Então, ele tem um alongamento, uma tenacidade maior, o que indica uma maior resistência ao impacto também. Só que a gente percebe que ele perdeu rigidez, né? A curva deitou um pouquinho ali, né? O que indica que ele perdeu um pouquinho de rigidez, ficou um pouquinho mais baixa aqui na resistência à tração realmente, né? E aí a gente só progride, à medida que a gente tem, por exemplo, um poliestireno de médio impacto, vamos chamar assim, né? Aqui é basicamente o ABS sem a acrilonitrila, lembra? Eu falei a acrilonitrila compensa ali resistência a impacto com rigidez e tal, né? A gente tirou a acrilonitrila e tem basicamente aqui poliestireno com butadieno, por exemplo, né? A gente tem ainda uma menor resistência à tração, então o material ficou mais flexível ainda e a tenacidade aumentou ainda mais. O alongamento, a capacidade de absorver energia aumentou ainda mais. E o poliestireno de alto impacto, então aqui a tenacidade desse material foi embora. Só que em contrapartida ele perdeu bastante rigidez. Então é uma contrapartida que você tem com os materiais modificados ao impacto e você tem que levar isso em conta no desenho da peça, no projeto da peça. Tá? Não basta, vou resolver meu problema, colocar modificador de impacto e tudo bem. Né? Você vai melhorar o impacto, mas se houverem outros esforços, outras necessidades, outros requisitos para essa peça, principalmente que envolvam rigidez, tome cuidado. Tá? E aqui eu tenho um outro exemplo desse mesmo efeito com alguns números específicos e um polímero de engenharia. Então aqui na primeira linha dessa tabela eu tenho um nylon 6,6, sem modificação, sem nenhum tipo de aditivação. E eu tenho aqui a resistência ao impacto Sharpie do material, já é muito boa. Sem entalhe, o nylon 6,6 é muito bom em termos de impacto. Ele apresenta um resultado no teste de impacto Sharpie de no break, ele não quebra. Tá? Mas a hora que a gente coloca um entalhe no material, lembra? Apareceu um entalhezinho no material, olha, já quebrou. Tem uma resistência aqui com entalhe de 15 kJ por metro quadrado. Tá? E olha a rigidez do material aqui, o módulo desse material, 1.300 megapascal. Aí a hora que eu pego esse mesmo material e coloco 20% de um modificador de impacto, como por exemplo o EPDM, né? Eu tenho aqui, continuo com no break na resistência Sharpie sem entalhe, a resistência com entalhe multiplicou aqui por quase 10, né? Ficou por 9 talvez aqui a resistência ao impacto com entalhe. Então eu melhorei esse aspecto, né, de aquilo que a gente falou, pô, o material já é bom no impacto, mas eu quero melhorar esse aspecto, essa sensibilidade ao entalhe que ele possui. Então olha aqui o efeito, melhorou bastante, só que a gente perdeu rigidez. O módulo do material caiu aqui significativamente, então de 1.300 para 900. Tá? Então, aspecto que você tem que levar em conta quando incorpora o modificador de impacto, tanto em materiais mais simples, como o poliestireno, né, uma commodity, quanto em materiais de engenharia, como um nylon. O que influencia na modificação? Então, lógico, a resina base, a gente viu que tem uma influência, o tipo de modificador tem uma influência. O que mais? Né? Então, o nível que a gente vai melhorar a resistência ao impacto do material depende do modificador e da resina base, depende do teor adicionado, se eu vou colocar 5, 10, 20% do modificador, é lógico que eu vou ter diferentes valores de resistência obtidos. Tá? O tamanho médio da partícula, né? Então aqui a gente vê uma micrografia de uma peça em que a gente adicionou modificador de impacto. E você vê aqui as regiões onde o modificador de impacto se alojou na matriz polimérica. Né? Então você percebe que tem um tamanho médio dessa partícula do modificador de impacto. Então, quanto maior essa partícula ou quanto menor essa partícula, a gente tem resultados diferentes. Tá? Então, para alguns materiais, partículas maiores vão ter um melhor desempenho, para materiais, outros materiais, o tamanho de partícula menor
pode ser mais interessante, até porque esse tamanho médio de partícula ele anda muito junto com a dispersão. De nada adianta a gente ter grandes partículas mal dispersas, que a resistência ao impacto pode ser pior do que pequenas partículas muito bem dispersas. Tá? Então, essas duas coisas andam juntas e depende muito de toda a combinação aqui. Tá? E, obviamente, da TG do modificador. Isso porque a TG é uma temperatura de referência onde esse material mantém a capacidade de absorver energia. Tem um vídeo aqui no canal explicando direitinho essa questão da TG. Vou deixar o card aqui em cima para você poder entender. Tá certo? Então, esses fatores aqui podem ajudar bastante. Aí, um último fator aqui, que é a distância entre essas partículas, né? Essa distância aqui. E muitos desses elementos que a gente está vendo aqui vêm não só do tipo do material e do tipo do modificador utilizado, mas também do processo de incorporação, né? Que vai definir muitas dessas coisas que a gente está falando aqui, como dispersão, tamanho médio, distância entre as partículas. Tá? Então, um cuidado tão grande quanto seleção do tipo de modificador é a seleção do modo de incorporação. Tá? Bom, eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou, que insights ele trouxe, que projetos ele ajudou a desenrolar, que problemas ele te ajudou a resolver. Então me conta aqui, deixa um comentário nesse vídeo, me manda uma mensagem, me manda um e-mail dizendo como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. E aproveita, me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu criar vídeos como esse que te ajudam no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!